Tá joia, Suzana, obrigada. Nada. Então, bom dia, pessoal. Acho que alguns ainda não entraram, mas algumas escolas estão aí com formaturas, com algumas comemorações. A chuva também atrapalha, porque prejudica o sinal. Mas acho que é bom a gente começar, né? Para poder depois ficar gravado. Se alguém entrou atrasado ou não pôde participar, vai conseguir acompanhar aqui depois. É isso, né, Suzana? Natália, tá me ouvindo? Tá. Acho que a Suzana travou. Tá ruim o sinal dela. Você tá com material para poder passar, Natália? A Suzana acabou de me enviar, eu estou localizando ainda. Ah, tá bem. Bom, pessoal, hoje no nosso último encontro vai ficar disponibilizado lá onde a Suzana reuniu o acervo, a pauta de hoje, o PowerPoint de hoje. Tem também um material que eu produzi para salas de leitura e bibliotecas aqui de São Paulo, que eu vou compartilhar lá, porque eu vou citar uma atividade e lá tem o detalhamento, o exemplo da atividade. E também deixei um material que eu escrevi sobre pesquisa, que é o nosso tema de hoje, e que eu escrevi para a Fundação Vanzolini, mas que depois foi disponibilizado lá no site do MEC, que são orientações para o trabalho com pesquisa, que é o nosso tema de hoje. Tudo bem? Então, hoje a gente vai começar a ter como objetivo falar um pouco da questão da pesquisa, porque, na verdade, a pesquisa é uma ação que demanda o uso de diferentes procedimentos de estudo que a gente foi discutindo aqui ao longo desses encontros. Então, quando a gente faz pesquisa, quando o aluno vai ler para pesquisar, para estudar, ele lança a mão do grifo, da anotação, do resumo, da resenha, da sinopse, do fichamento, da nota de rodapé. Então, hoje a gente vai fechar essa primeira rodada de discussão aí sobre orientação de estudo, falando justamente sobre esse tema. A hora que você conseguir, pode abrir, tá, Natália, o PowerPoint. Para quem entrou agora, bom dia. A gente já vai começar aqui a fazer o nosso encontro. A Natália vai compartilhar com a gente aqui. Só um instante. A Suzana também estava com problema na conexão, agora parece que ela está conectada pelo celular. Tomara que consiga acompanhar. Ah, que bom. Natália está conseguindo... Está dando para ver aqui os slides. Eu vou pedir para, então, a gente começar com a nossa leitura inicial. Hoje eu escolhi para vocês um trecho de um excerto de um livro de literatura, que eu acho que talvez até já tenha comentado aqui, mas acho que é uma boa leitura para a gente fazer, e a personagem desse livro é uma menina que tem 11 anos, e o livro começa justamente com uma carta.
A Maria da Conceição está falando aqui que a internet está ruim, que ela vai tentar, se cair, ela vai tentar acompanhar, mas se cair, talvez ela tenha problema aqui para participar. Tá bom, Maria? Espero que consiga ficar aqui. Então, vamos lá para a nossa leitura inicial. O livro tem um nome que chama bastante atenção, que é Se Deus Me Chamar, Não Vou, e começa justamente com essa carta da personagem que tem 11 anos. Querido Homem-Aranha, meu nome é Maria Carmen, Carmen com M, e eu não tenho superpoderes. Eu tenho um pouco de pena de você, porque seu tio morreu por sua culpa. E odeio quando uma coisa ruim é culpa minha. Tipo quando meus pais não puderam ir na festa de Ano Novo porque eu tomei chuva e tive pneumonia. Acho que se um bicho fosse me morder para eu virar super-heroína, eu nunca ia escolher uma aranha. A aranha tem muitas pernas e é sozinha demais. Lá em cima, na teia, tanto tempo esperando aparecer. E quando o inseto finalmente gruda ali, ela passa uns minutos olhando, imaginando como seria viver com ele. Daí ela mata o visitante. Uma vez, numa viagem, eu vi uma aranha comendo um vagalume que não parava de piscar. Ele já devia estar sem as asas e sem as perninhas, e mesmo assim ficava acendendo no canto do teto. Achei a aranha tão cruel. Espero que você mate seus vilões muito mais depressa. Será que o vagalume pisca de dor? Se eu pudesse brilhar de dor, eu seria um escândalo. Você corre tão rápido na aula de educação física, a professora diz que eu não tenho fôlego. Sabe, Homem-Aranha, se um dia você precisasse descer de um edifício pendurado na teia comigo nos braços, acho que você não ia aguentar, ou a teia ia arrebentar, porque eu tenho muito tamanho e meus colegas me mandam tirar a cabeça da frente da louça. Acho que eu escolheria uma águia em vez de aranha, assim não precisaria escalar os prédios. Eu subiria voando e enxergaria os criminosos de lá de cima com os meus olhos incríveis. Depois rasgaria os inimigos com meu bico. Pode passar? Mas talvez se a águia me mordesse, como eu tenho muito tamanho, ela não desse conta de me transformar em mulher águia. E eu viraria menina pomba. E os pais iam afastar as crianças que tentassem me dar milho. Eles iam dizer que eu passo doença. Talvez seja melhor eu escolher uma coruja. Assim, minha mãe ia me deixar sair à noite. Se eu tivesse os seus poderes, eu jogaria teia de aranha no cabelo dos meus colegas. Apesar que, na verdade, eles ficariam apertando o botão do meu pulso e forçando meu braço para trás para jogar teia no meu olho e na minha boca. Eu queria saber como você faz para perceber quem são os vilões. Porque a aranha não sabe. Ela mata até mesmo o vagalume que pisca de dor e tem uma luz tão bonita. E como é que você descobre que uma pessoa precisa ser salva no outro bairro? Queria saber se você tem contato com Deus. Porque mesmo que às vezes nem existe, ele não sabe muito bem quando as pessoas estão caindo ou sequestradas. Ou talvez ele só consiga prestar atenção em um bairro de cada vez. Talvez Deus, se ele existir, devesse enviar outros insetos mágicos que iam morder pessoas e fazer mais heróis. Assim, nenhum bairro ficava desprotegido. Se eu tivesse os seus superpoderes no recreio, em vez de ficar sentada no chão frio, eu ia fazer várias teias de aranha no teto. Ia tentar jogar minha teia cada vez mais alto, também no teto da capela da escola e até no Menino Jesus. E eu faria teias mesmo em cima das aranhas de verdade para elas verem que o meu material é melhor. E a escola ia ficar inteira coberta com as minhas teias. O sino nem ia conseguir bater e a gente ia ficar sempre na aula de redação, que é a minha preferida. Sabe, Homem-Aranha, eu preferia fazer a carta para o Super-Homem, porque ele é imortal. E eu queria perguntar para ele como é isso de saber que nunca vai morrer. Eu preferia esse poder de nunca morrer, além de voar. Mas a professora me sorteou você. E tudo bem, as teias são ótimas. E eu e você podemos chamar muitos vagalumes para grudarem numa teia gigante e à noite a gente ficava olhando o pisca-pisca e eu ia aparecer um céu cheio de estrela, muito, muito perto, mas sem nenhuma aranha comendo a luz.
não teria nenhuma dor, nenhum inimigo, e então a gente olharia as luzes a noite inteira, as estrelinhas lume embaçando o nosso olho, até parecer que estávamos voando muito alto, mais ou menos como o super-homem, e pensaríamos que somos imortais. Nosso coração não pode, e nosso coração não pode mais parar de repente. Então, eu teria a minha resposta, mesmo tendo feito esta carta para você, e não para o super-homem, porque é assim que ele sente. Agora eu sei, todo eterno. Maria Carmen Rosário, 6º ano A. Então, é uma história bastante interessante de uma menina. Vou dar um spoiler, vai? Se a minha filha tivesse aqui, ela já ia falar: para, mãe, não dá spoiler. Mas é um livro interessante porque trata de temáticas bem espinhosas da nossa realidade, dentre elas o bullying, que já deu para perceber que ela sofre na escola, mas é uma menina que sofre uma espécie de duplo abandono, porque na escola ela fica, né, sem o apoio de ninguém, e em casa também por outras questões, os pais estão envolvidos com outras preocupações, ela também fica um pouco à deriva, ela que é uma filha única, e a proposta do livro, e no começo, inclusive, a autora fala isso, que às vezes uma criança pode ser mais solitária que um idoso. Então, é um livro muito interessante, né? É o primeiro livro dessa autora, então acho que vale a pena, talvez, né, deixar o título aí para ler nas férias. É um livro rápido de ler, uma leitura, apesar do tema denso, uma leitura leve. Então é isso, gente. Passada aqui a nossa leitura inicial, vou pedir para a Natália aqui mudar o slide. Então, eu acho que a gente começou o nosso primeiro encontro, e a minha pergunta no nosso primeiro encontro, se vocês lembram, era como é que a gente aprendeu a estudar na escola. Né? A pergunta era se algum de nós aqui no grupo tinha lembranças, né, de alguma vez um professor ter se preocupado em ensinar a gente a fazer um grifo, uma anotação, uma resenha. E a minha pergunta hoje é mais ou menos parecida, né? Como é que a gente aprendeu a pesquisar na escola? Como é que a gente, né? Porque da mesma forma como o estudo, às vezes um dia o professor fala, vai fazer uma pesquisa e dá o tema. E a gente, quando era criança pequena lá em Barbacena, quando não tinha internet, eu ia a pé até a biblioteca, que não era perto, eu andava praticamente 1 hora. Aí chegava lá, a gente levava umas folhas, copiava tudo a lápis, um rascunho, e a gente nem podia pesquisar, a gente falava o tema, a moça da biblioteca já dava o livro que tinha aquele tema, aí a gente copiava, no meu caso, né, eu copiava, depois chegando em casa comprava uma folha de almaço, passava limpo aquela cópia que estava lápis, passava caneta, e na minha época eu adorava fazer isso, porque tinha uma coisa que hoje a gente chama de adesivo, mas na época era decalque. Não sei quem lembra disso, para os mais jovens, decalque era uma coisa assim de transparente, um plástico bem fininho que a gente tinha que pôr na água, tirar e colar na página, e fazia uma sujeira danada, e porque molhava e às vezes rasgava. Eu lembro uma vez ter comprado um do Duque de Caxias, que ele rasgou tanto, no final parecia um monstro, eu entreguei assim mesmo, mas a gente fazia esse movimento. Agora, de uns tempos para cá, né, com a questão do avanço das mídias, da tecnologia, da internet, os alunos não têm mais esse trabalho que a gente tinha de copiar, mas acaba sendo quase que a mesma coisa, né? Eles imprimem, levam o trabalho para a gente e a gente dá uma nota legitimando como se aquilo fosse pesquisa. Então, hoje eu queria perguntar aí, alguém tem alguma lembrança de um professor? Fala, Jaqueline, pode falar. Eu lembro que a gente, na escola que eu estudava, ela era bem grande e tinha uma biblioteca enorme. E tinha a coleção da Barça. Ah! E aí nós usávamos a Barça para pesquisar, né? Ai, bem lembrado, Jaqueline. A Barça era uma coisa chique para quem tinha dinheiro, ou a biblioteca, né?
Os mais pobres faziam a coleção Conhecer, que era meio que uma cópia. Mas é engraçado que a gente fazia realmente uma cópia, né? Do que os alunos, do que estava escrito, passava para o papel. E aí, hoje, eu trago, principalmente depois que começou o curso, eu trabalho bastante pesquisa com os meus alunos da sala, e eu falava para eles desde o começo: vocês têm que ler e colocar no papel o que vocês entenderam, porque senão vocês estão copiando, estão fazendo um plágio, né? Aí eu falava, plágio. Plágio é um roubo, você está roubando a ideia da outra pessoa, copiando um texto da outra pessoa e falando que é você que fez. Então, assim, e eles têm muita dificuldade porque não é um hábito, né? Eu pego quarto e quinto. Então já não é um hábito que eles têm de fazer isso desde lá do começo, né? Mas agora no final estava saindo redondinho as pesquisas. Eles pararam de ter preguiça, começaram a olhar vários sites, até porque hoje todo mundo vai no Wikipédia, né? E aí eu falava, não, mas não é só o Wikipédia que tem vários sites, tem reportagens, a gente tem que ler, tomar propriedade do assunto, ver o que entendeu e colocar no papel. E antes eu faço a leitura com eles totalmente diferente do que foi comigo, né? Eu faço a leitura com eles do texto e parágrafo por parágrafo vou perguntando para eles o que eles acham de importante no daquele parágrafo. E aí eu vou tipo que sendo escribe, colocando na lousa o que eles acham importante. Aí eu falo, vamos lá agora produzir um resumo com as palavrinhas de vocês, com o que vocês acharem importante de cada parágrafo. E aí está fluindo, né? Mas já que chegou o final do ano, mas eu acredito que a semente foi plantada. Mas eu lembro da minha infância, eu lembro muito da Barça. Muito legal esse seu relato, Jaqueline, e a sua prática também. Acho que a ideia é essa. E acho que a Jaqueline toca num ponto importantíssimo, né? Porque quando a gente só copiava exatamente o texto que estava lá, na verdade, a gente estava fazendo, na verdade, um plágio, né? Tem uma frase de um autor, que agora não estou lembrando o nome de autor, mas eu gosto muito. Ele diz que plágio é um gato escondido com o rabo de fora. Sempre a gente vai ver que não é. Eu acho que é do Moacir Scliar, se eu não me engano. E a Arminda escreveu aqui, né? Meu pai comprava os capítulos do Conhecer toda semana, depois juntava e virava um volume e comia com farinha. Meu irmão também, ele chegou a colecionar o Conhecer, eu adorava ler o Conhecer, achava bem interessante. Mas, na verdade, essa é a ideia da pesquisa, né? A gente dá um tema para os alunos, eles trazem aquilo impresso, porque hoje em dia, né, nem copiam mais os que têm condição, trazem impresso e a gente dá nota. E aí, na verdade, eu acho que é isso um pouco que a Jaqueline falou, né? O aluno, muitas vezes, ele não lê para estudar aquele tema, ele só copia, às vezes sem prestar atenção. E a gente, quando dá nota para esse tipo de ação, na verdade, a gente está legitimando e dizendo que pesquisa é só copiar, né? Que não precisa ler, não precisa estudar, não precisa checar a fonte. Então, acho que uma coisa importante que essa discussão sobre orientação de estudo precisa trazer é a ideia de que esse momento que eles vão para a internet e baixam um texto é só o primeiro passo da pesquisa, que é a seleção de material. E aí a gente tem que mostrar que não pode selecionar só um material, né? E aí, como diz aí também a Jaqueline, né? Quais são as fontes mais seguras para se pesquisar? A Wikipédia não é mesmo o melhor lugar de pesquisa, né? Porque não é uma fonte. Qualquer um de nós que construímos um verbete, podemos publicá-lo no Wikipédia, mesmo que a gente não tenha conhecimento suficiente para isso. Então, acho que hoje, para falar em pesquisa, a gente também tem que falar um pouquinho de curadoria, né? Das informações, curadoria, onde eu busco? Depende da pesquisa, né? Então, o professor também tem que orientar. Dependendo do tema que vai ser pesquisado, às vezes é melhor acessar as bibliotecas de fundações, de institutos, de universidades.
às vezes blogs ou vlogs que são construídos por pesquisadores na área, que já são renomados. Então, essa dimensão da curadoria da informação está no nosso kit da escola também, né? Acho que essa é uma questão muito importante. Tem mais alguém que quer contar um pouco aí, se já teve alguma coisa sobre pesquisa? Às vezes a gente vai para pós-graduação, para um curso de extensão, ou para o mestrado, doutorado, e o sofrimento é o sofrimento de nunca ter aprendido a pesquisar, né? Que é o sofrimento de onde é que eu procuro, quais são as palavras-chave para a procura, que eu faço com todos aqueles livros, todos aqueles referenciais que às vezes o orientador nos passa, né? Como é que eu sintetizo as ideias a partir do meu problema de pesquisa? Definir o problema de pesquisa é um outro problema também, né? Porque a gente precisa recortar tudo, então essa questão também às vezes dificulta. A Maria está falando aqui que ela pediu para os alunos a árvore genealógica deles e que teriam que fazer uma entrevista com os familiares. Ah, isso é muito legal. A gente fala em pesquisa e as pessoas acham que pesquisar é ir para uma internet ou ir para um livro. Às vezes a gente pesquisa fazendo entrevistas, às vezes a gente pesquisa fazendo experimento, às vezes a gente pesquisa fazendo uma observação de campo. A gente também tem que romper com essa ideia que pesquisar é só copiar o que outra pessoa falou, porque a gente vira meio que um ventríloco, né? Quando tem que fazer um seminário, a gente fica só falando o que uma pessoa falou. Pode falar, Natália. Dá para ouvir? Sim. Estou um pouquinho perdida aqui com várias máquinas ao mesmo tempo. Ah, eu te prejudiquei hoje. Não, imagina. Eu sou meio a meio, assim. Meio a geração que pesquisava. Eu não sou da época da Barça, já estava em declínio com a chegada do Windows. Então, eu fui um pouquinho dessa cópia e um pouco do Ctrl+C, Ctrl+V, que nem a cópia. Porque, às vezes, por mais que você não tenha um registro, na cópia você está lendo. E o Ctrl+C, Ctrl+V, não. E eu lembro que no ensino médio tinha a biblioteca. E o que a gente fazia na biblioteca não era pesquisa, era silêncio. Você chegava no lugar e você falava assim, tá, o que faz aqui? Psss. Aí era uma coisa muda que a gente ficava ali tentando coletar dados, e hoje, enquanto mãe, eu vejo a escola anterior que as minhas filhas estavam, eles têm um projeto biblioteca, que é exatamente falar para que serve uma biblioteca. A gente aqui na rede ainda busca, né, pelas bibliotecas, não são todas as unidades que tem, mas a construção da biblioteca em si para o aluno é um conjunto de livros, né? E quando você vê um projeto onde a leitura, o que eu faço na biblioteca, como é que eu pesquiso, pego um título, faz toda essa pesquisa que viria, né? E não só o silêncio e um momento ali que a criança fica quieta e alguma coisa está acontecendo, não tem um tratamento desse estudo. E aí, quando eu cheguei na universidade, como eu falei, era muito iniciado, e ainda tinha essa última perspectiva que você trouxe, Valquíria, porque na dança não existe tanto registro. Então, a pesquisa muitas vezes é campo, muitas vezes é você fazer o registro de áudios ou ir até profissionais. E aí eu ia de manhã para a faculdade e à tarde praticamente eu fazia tudo que eu não tinha feito na educação básica. Porque eu tinha que ir buscando como que era a pesquisa, o que era o grifo, como eu começava um artigo, toda essa produção muito solitária e um pouco no apoio dos colegas, né? Porque a pesquisa em si, ela morre no ato de encontrar informações. Acho que você traz, assim, dá uma apimentada a mais na nossa discussão. Acho que tem muitas coisas que a gente pode falar sobre o ato de pesquisar. Primeiro, que eu acho que a principal função social da escola é construir conhecimento. E acho que essa ideia de construção de conhecimento, ela não pode acontecer se a gente não formar um sujeito mais emancipado, né, que tenha autonomia.
e eu sempre falo aqui, né, não existe autonomia sem conhecimento. E acho que, pensando até no que Paulo Freire falava na pedagogia da autonomia, o professor precisa instigar, provocar, estimular o estudante, no estudante, a curiosidade crítica, que é o desejo de aprender, que é o desejo de conhecer, mas, às vezes, a escola, do jeito que trabalha, ela acaba matando essa curiosidade, tanto que as crianças na educação infantil, ou como a Natália falou na outra escola, eram mais instigadas a pensar, a pesquisar, a procurar, a querer saber. Depois a gente percebe que os alunos, quando entram nos anos iniciais, ainda têm esse grau de curiosidade, mas a gente percebe, às vezes, que os estudantes do ensino médio já não têm mais. Então, parece que essa prática escolar, que não é do professor, mas da escola, incentiva muito mais uma curiosidade ingênua. Curiosidade ingênua é aquela que aceita qualquer resposta, né? Minhas filhas assistiam um programa na TV Cultura que tinha um Castelo Rá-Tim-Bum, que tinha, talvez vocês lembrem, né? Tinha um jargão que era porque sim não é resposta. Que acho que é instigar essa curiosidade crítica que a gente quer que os alunos tragam, né? Mas, às vezes, a forma como a própria escola ensina e avalia a pesquisa, fica parecendo que a pesquisa não é exatamente o que a Natália falou, não é nem uma cópia, é um Ctrl-C, Ctrl-V. E, às vezes, o aluno nem é ele que faz. Eu moro aqui num bairro da Zona Leste da cidade de São Paulo e tem um bazar aqui por um tempo que era assim, o aluno ia lá, falava o tema, para o dono do bazar, ele mostrava, é isso, quer que imprime? Aí o aluno pagava para imprimir, porque ele não tinha nem o computador, nem impressora em casa. O lugar imprimia, ele pedia para fazer a capa. Na verdade, era o dono do bazar que acabava acessando para fazer a pesquisa e já dava tudo para o aluno. Então, na verdade, ele pagava lá um dinheirinho e pegava o material pronto e era coletado da internet lá, na primeira coisa que viesse, geralmente é a Wikipédia que vem, né, e já entrega para o professor, e às vezes o professor dá nota. Então, acho que essa é uma questão importante da gente pensar como é que a gente tem trabalhado pesquisa. Né? Às vezes a gente fala que o aluno não gosta de pesquisar, que o aluno não sabe pesquisar, que o aluno é preguiçoso, que o aluno é desinteressado, mas é a mesma pergunta que eu faço dos procedimentos de estudo. A gente ensinou a pesquisar? Então, como é que age quem pesquisa? Eu acho que essa coisa da dimensão comportamental é uma dimensão importante no sentido assim, quem não lê não forma leitor. Às vezes os alunos vêm para a escola e ele não sabe nem como um leitor se comporta. Quem não estuda não forma estudante. Eu preciso mostrar para o meu aluno como professor como é que se comporta quem vai ler para estudar. E é isso que nós temos trabalhado aqui, né? Ele lê várias vezes o texto, ele grifa, ele anota, ele lê mais de um texto sobre o mesmo assunto, ele conversa com outras pessoas, ele sintetiza as informações. E a pergunta hoje é, como é que um pesquisador pesquisa? E vejam, diferentes campos do conhecimento fazem pesquisas diferentes, né? A Natália citou a dança, por exemplo, né? Eu não faço uma pesquisa, por exemplo, se eu estou no campo da ciência ou da biologia, pode ser que o experimento seja a minha pesquisa. Né? Eu vou observar, eu vou anotar, eu vou fazer experiências, eu vou documentar essas experiências. Se eu estou fazendo uma pesquisa no campo da matemática, se eu estou fazendo uma pesquisa no campo da arte, da língua portuguesa, a gente também pesquisa de diferentes formas, dependendo do tema. E inclusive, as formas de pesquisar, né? Como eu já citei aqui, pode ser um experimento, pode ser uma observação, pode ser de leitura, né? De interpretação, pode ser de observação, de trabalho de campo mesmo, pode ser de diferentes formas, mas a gente precisa ensinar isso para os alunos aos poucos, né? Acho que essa é a nossa questão aqui. A Maria colocou que um outro trabalho, eu acho que ela fez, foi sobre a matéria lá, os alunos trouxeram matérias mortas e fizeram observações durante 6 dias e anotaram o resultado. Então, acho que esse processo de como é pesquisar, observar, anotar, né, sintetizar essas ideias, comparar com outros experimentos que já foram feitos por outras pessoas, pesquisar o que já se descobriu,
Então, esse é um processo que precisa ser ensinado. Os alunos não vão aprender naturalmente, ninguém nasce sabendo. Né? Tá no kit, como eu gosto de dizer, está no kit da escola ensinar. Então, Natália, pode passar aí o slide? Então, eu vou chamar atenção aqui para alguns aspectos, né? Quando a gente pensa em fazer um trabalho com pesquisa, é importante que a gente garanta os diferentes momentos que uma pesquisa leva. Então, para realizar a pesquisa, não basta só falar para os alunos o tema. Olha, vai pesquisar sobre Inconfidência Mineiro, vai pesquisar sobre a fotossíntese, sem que haja um planejamento, uma orientação para os alunos viverem cada momento da pesquisa. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é qual é o tempo que a gente está estipulando para os alunos fazerem a pesquisa. Que às vezes, numa sexta-feira, a gente quer uma pesquisa para ser entregue na segunda. E a gente ainda quer que seja uma boa pesquisa. Não dá, né? Então, a primeira coisa é a gente planejar o tempo que a gente vai precisar disponibilizar para os estudantes fazerem isso. E esse planejamento tem que ser feito junto com os estudantes. Então, eles precisam, a gente precisa compartilhar o tema, por que esse tema é relevante, o que a gente quer descobrir com aquela pesquisa, quais são as nossas perguntas, né, para aquele tema. A pesquisa também tem que despertar o interesse do estudante que está realizando a pesquisa aqui. Né? Então, a Arminda colocou aqui, olha, com a possibilidade de acompanhar em tempo real o que o aluno está fazendo, no app Jamboard, por exemplo, a intervenção do que está produzindo, reconduzindo o trabalho, tem passado por experiências interessantes. A busca por imagem adequada, o texto construído para a imagem escolhida. Bem legal, Arminda. Depois você podia falar um pouquinho mais sobre isso para a gente aqui. Então, o primeiro ponto é engajar os alunos com a pesquisa. Para engajar os alunos na pesquisa, a gente tem que contextualizar o tema de pesquisa, né? Que é ajudar a aproximar a temática da vivência, das experiências, dos saberes que os alunos têm. Depois, a gente tem que fazer um levantamento dos conhecimentos prévios que os alunos já têm sobre o tema. Depois, ensinar quais são as etapas de pesquisa, né? Definir o tema, planejar o cronograma. Aí tem o momento de selecionar as informações. Esse momento vai para a internet, sim. Preferencialmente, vai com boas indicações de sites, de lugares que são confiáveis para a gente levantar e selecionar essas informações. Quando vem com tudo para a sala de aula, não é para entregar para a gente para dar nota. Não, agora vão ler tudo que vocês pesquisaram. Eu fazia muito isso com os alunos do 5º ano. Eu pedi uma pesquisa, eles traziam impresso. Aí eu montava em grupo e falava, agora vocês vão ler. Não é para a senhora. Não, para mim não, pesquisa é de vocês, agora vocês vão ler. Aí eles começavam a falar, mas os textos estão dizendo a mesma coisa. Então vamos olhar quais são as fontes. Tem umas que estão mais completas, são mais confiáveis. Então, esse é o momento da curadoria da informação. O que eu posso confiar que é uma fonte segura, o que não é, que a gente vai excluir. Aí, depois dessa leitura, é ver quais foram os lugares que a gente não pesquisou. Então, pode ser livro, revista, pessoas que a gente pode entrevistar, trazer mais informações, e depois eles fazerem aquele momento que depois que lê tudo, aí, bom, agora vamos escrever com as nossas palavras o que a gente aprendeu e a ensinar a citar autores, ensinar a fazer paráfrase, para não ficar, né, igual aquele ventríloco que fala só segundo fulano, segundo Beltrano, aí vem 3, 4, 5 parágrafos do que alguém falou. Então, fazer paráfrase é dizer o que o autor lá, o pesquisador, disse com as minhas palavras, que eu acho que é um pouco do que a Jaqueline contou aqui, né? Vamos resumir com as nossas palavras o que a gente aprendeu. Isso é muito importante. Tem gente que chega na graduação, na pós-graduação e não consegue fazer paráfrase, né? Aí acaba caindo justamente no plágio, né? Porque além de usar o que o autor falou, às vezes não diz nem quem é o autor, né? Pode passar o slide, Natália. Então, depois de selecionar o material encontrado, o passo é estudar aquilo que a gente selecionou, fazer uma leitura de tudo, às vezes assistir vídeos. A gente sempre acha que pesquisar é ler material escrito. A gente vive hoje essa noção dos multiletramentos, né? Então, muita coisa a gente assiste em forma de documentário, em forma de vídeo,
em forma de uma série de manifestações que não envolvem só a leitura, né? Os adventos aí da internet, todas essas outras manifestações que a gente fala que são manifestações multimodais, elas aprimoraram muito mais a forma da gente aprender. Antigamente, você ia estudar lá o sistema circulatório do corpo humano, você olhava um desenho, né, uma ilustração num livro didático. Hoje, dependendo de um lugar que você acessa, tem uma imagem em 3D, que é muito mais interessante, né? Você tem outras estratégias que não é só o texto escrito ou a imagem estática, mas que envolvem imagem em 3D, que envolvem vídeos. Você sai um pouco só da ideia da fotografia, mas você vai para imagens em movimento, você vai para trilhas sonoras que ajudam. Desculpa, gente. Eu tenho dado muita aula, minha garganta está assim. Vai ter um concurso aqui para professor em São Paulo, eu estou trabalhando sábado e domingo. E aí as aulas da semana, então a garganta não descansa, desculpa. Então, na verdade, a gente também precisa pensar e trazer para a sala de aula esses gêneros multimodais, né, que às vezes contribuem mais para a pesquisa, inclusive. E depois a gente também, ao trabalhar a pesquisa, a gente necessariamente vai ter que trabalhar os gêneros do discurso que apoiam o ler para estudar. Que gêneros são esses? São os gêneros que a gente já trabalhou aqui. O grifo, a anotação, o fichamento, a resenha, o resumo, a nota de rodapé. Então, todos os esquemas, os diagramas, a gente vai estudar. Então, esses procedimentos de estudo, eles apoiam esses momentos em que a gente está lendo para estudar e a gente quer resumir conceitos, a gente quer resumir ideias, então eles favorecem esse momento da pesquisa. A Arminda está falando aqui que um projeto que leva em considerações os procedimentos de estudo que estamos discutindo com as tecnologias disponíveis precisaria reorganizar o tempo e a escola... Ah, sim, Arminda. Acho que o pulo do gato para essa mudança, eu acho que passa por isso que você falou, reorganizar o tempo e o espaço. Pensando só na pesquisa, estou fazendo um recortezinho aqui para a pesquisa, né? A gente teria que rever os tempos que a gente dá para os alunos pesquisarem. Pode falar, Minda. Às vezes é meio desesperador, né? Porque você tem... eu tenho mais ou menos claro aonde chegar, as ferramentas não são disponíveis o tempo todo para todos, você tem coisas que vão entrando dentro daquilo que você planejou, que despencam não sei de onde, atrapalha todo o ritmo. Então, conforme você vai falando, a gente vai conversando, eu falo, meu Deus, e a escola funcionando do jeito que ela funcionava quando eu estudava, né? Uma sala de aula pequena, sem espaço, porque você falar de pesquisa numa sala de aula com 30 alunos, com 2 ventiladores ligados, ainda bem que tem o ventilador, mas aquilo parece um turbo, você fala, o que é isso? É tudo surreal. Então, é verdade, Arminda. E esse não é um problema de vocês, não, porque eu tenho trabalhado no Brasil todo e leio, às vezes, alguns textos de outros países. A gente tem muito que avançar, né? As condições, às vezes, objetivas não são as melhores. Às vezes, também, a gente é assolado por demandas que não são nossas, que vêm, né, de fora, às vezes, para dentro da escola e atropelam o planejamento. Eu concordo contigo. Mas eu acho que, apesar disso, a gente tem que tentar, sabe? Eu sempre sou a favor de tentar lutar contra a corrente. É melhor o aluno fazer 2 pesquisas por ano bem feitas, com acompanhamento do professor, uma por semestre, vamos pensar nos anos iniciais, fazendo passo a passo, sabe? Não é mandando fazer em casa, gente, é fazendo na escola primeiro. Sobretudo hoje, que as crianças ficam sozinhas em casa. Tem uma história, gente, vou contar rapidinho. Um dia eu cheguei, há poucos anos agora, antes da pandemia, acho que 2018.
Fui dar aula de manhã, cheguei lá, tinha uma viatura de polícia parada em frente à escola. Eu já estranhei, porque a escola fica na periferia e nunca tem polícia de manhã. A ronda passa, mas sempre depois do meio-dia e tal. Aí eu entrei no estacionamento, parei, quando eu desci, veio a policial fardada, perguntou se eu não era mãe. Você não é mãe, não? Você não tem família? Não. Eu peguei e falei, bom dia, o que aconteceu? Não, bom dia, o que aconteceu? Como é que você manda um trabalho para minha filha? E ela está sozinha em casa, e eu não estava entendendo nada, mas eu falei, mas que trabalho? Eu não dei trabalho. Deu sim, aí ela levou o caderno, a menina escreveu trabalho de português. Só escreveu isso. Eu falei, mãe, eu não daria um trabalho escrito só trabalho de português. Daí, o que aconteceu? Ela queria levar a amiguinha na casa, essa mãe, o pai e a mãe são policiais, não deixam ela levar ninguém em casa, porque ela fica sozinha. Ela queria levar a amiga, levou a amiga. E o pai chegou, o que ela fez? Escondeu a amiga embaixo da cama, e o pai pegou ela e levou a filha para o shopping. E passou no supermercado, passou no shopping, e a minha aluna, coitada, 5º ano, desesperada, até que ela falou, pai, vamos voltar para casa, porque a Carol, que era a Caroline, está lá embaixo da cama. Aí já tinha passado umas 4, 5 horas, menina. Ele foi lá, puxou a menina embaixo da cama, que ela já estava até dormindo embaixo da cama, porque ficou tanto tempo lá. Foi levar a menina em casa e a mãe falou que era um absurdo, podia ter acontecido alguma coisa grave. Aí eu expliquei para ela, eu não dou trabalho para fazer em casa. Né? Pode perguntar, chamamos a menina e, na verdade, alimentou. Falei, mas você acha que eu ia dar um trabalho escrito assim, trabalho de português? Não ia dizer qual era o tema, o que era, não falar nada. A mãe depois até pediu desculpa e a gente até entende, né? Uma policial que lida o dia inteiro com tanta, com licença da palavra, com tanta desgraceira, né? Imagine muito mais do que a gente, ela vê tanta coisa horrível acontecendo, a preocupação dela era legítima, né? E depois a gente até conversou, depois até riu disso, tal. Mas a gente tem que ensinar a pesquisar na escola, né? Então trazer, selecionar o material, como é que resume. Eu acho que tem essas duas dimensões. E é o que eu estava dizendo, às vezes é melhor fazer 2 pesquisas por ano bem feitas, ensinando passo a passo para os alunos, né? Porque a gente dos anos iniciais, acho que ainda faz isso de maneira mais atenta, mas eu vejo os alunos dos anos finais de ensino médio, tem semana que o professor de história pede uma pesquisa, o professor de geografia pede outra, o professor de ciências pede outra. Quem consegue fazer 3 pesquisas numa semana? Né? Como manda o figurino, acho que não dá para fazer. Então, acho que a gente precisa, pensando no que você falou, sabe, Arminda, eu acho que a gente precisa fazer menos e melhor. Acho que é melhor a gente aprofundar, ensinar muito bem aquilo que é básico, que os alunos não podem sair sem aprender. Fazer mais, eu acho que a gente faz melhor do que dar um derrame de conteúdo aí na cabeça dos alunos, mas no final, às vezes, a gente não consegue aprofundar nada. E às vezes o aluno não aprende, a gente começa a falar que ele tem problema de aprendizagem e a gente, às vezes, não reconhece que a gente também tem problema de ensinagem. Esse problema nessa natureza, né, das condições objetivas, do tempo, dos materiais, do apoio, porque isso também acontece muito, sabe, Arminda? Porque, às vezes, a gente está planejando sozinho, os outros não estão preocupados com isso. Então, talvez se o planejamento fosse um planejamento mais amplo, da escola inteira, ter um projeto de pesquisa e trabalhar a pesquisa como manda o figurino, talvez a gente também tivesse o apoio de outras pessoas que precisam apoiar, né? O próprio coordenador pedagógico, gestores. Acho que isso também seria importante, né? A minha experiência com a informática foi muito impactante esse ano, porque eles andam muito depressa com aquilo. E eles são 30 fazendo. Então, eles te veem, professora, olha, aí, animais do oceano. Você dá um roteiro, não sei o quê, de repente, esquecidos do fundo do mar, plantônicos, esqueci o nome enfim, os do fundo. E aí eles começam a ver que brilha, não sei o quê. Eles conduzem pela pesquisa, porque aí interessa um mostra para o outro mostra para um, e você tem que estar em condições de dar resposta. De onde vem aquela luminosidade? Como é que eles aguentam aquela pressão do oceano? Mas eles acabaram de ver aquilo, e você
lembra disso que você estudou em 1900 e minha avó de fralda. Sim. Então, eu não sei ainda organizar tudo isso, mas é muito rápido, as intervenções precisam ser rápidas. Então, o que é essa pesquisa que eles vão fazer uma por ano? Sim. Aí teria que ser um projeto de escola, porque ali eles estão com a novidade, eles estão com a informação na mão e o professor que vira um tradutor para eles, pelo menos em muitas situações, ali no meu caso, do que eles estão, do que eles não conseguiram encontrar. Mas eu acho que você fala uma coisa, Arminda, que é aí que eu acho que a gente, como formação, precisa estudar, que são esses textos multissemióticos. Quando a gente está lendo um texto, um livro, lendo um texto numa revista, você está lendo o material escrito. Quando você vai, por exemplo, para a grande mídia, cai na internet, a informação é assim, você está lendo um texto, já tem um link lá, falou dos plântons, você clica nos plântons, já abre outra página, já tem um vídeo, já tem um documentário, já tem um vlog, e aí ele vai indo. Se a gente não se preparar para ir fazendo a curadoria desse tipo de pesquisa, e para a informática vira uma coisa sem limite, porque aí cada um abre um link diferente, cada um fica com uma pergunta diferente, e a gente não consegue... Então, eu acho que tem uma dimensão também que é nossa, sabe? Que é essa ideia que a Roxane Rojo fala do trabalho dos multiletramentos, né? Que não é só ficar nos livros, nas revistas, mas é a gente também se apropriar dos recursos que todas essas mídias e a internet nos possibilitam, né? Até para a gente conseguir também delinear com os estudantes que a gente tem que manter um foco, porque se eu vou abrindo todos os links e indo para novos temas, e a gente nunca fecha, né? Então, acho que isso é bem interessante, isso que você está trazendo, e eu acho que é um trabalho que tem que ser feito coletivo na escola, né? E o que eu também tenho percebido é que, pelo menos na escola onde eu estou, por exemplo, não tem o espaço de biblioteca. E aí estava na tarefa lá do material do Ler e Escrever, que é utilizado também aqui na rede, verbete de enciclopédia. Enciclopédia, o que é uma enciclopédia? Aí eu tentei encontrar uma enciclopédia, porque eu dizia para eles, tem lá a Wikipédia, não sei o quê, mas era assim, 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 e eles ficavam me olhando, e eu não tinha um conhecer, uma Barça, que falta me fez isso, para dizer, é isso, era assim. Agora, vamos ver como é que a gente pode construir um verbete desse, para até disponibilizar e colocar na internet. Aquilo que vai parar na internet teve um caminho. É a história dos processos. Sim. Então, acho que a gente tem novos desafios mesmo. Legal. Enquanto educadores, frente a tudo isso que está aparecendo. A Ellen está dizendo aqui que passou pelo mesmo, viu, Arminda? Que ela queria muito uma enciclopédia para mostrar para os alunos e não tinha. E eu acho que mais do que enciclopédia, né? Eu acho que também os dicionários, quando a gente fala em... esses eu ainda tenho. Tem uns que... Meu Cristo Jesus, esses... Não, gente, mas vocês sabem que eu esses pititico, já muitas vezes, a gente tem que olhar a qualidade das coisas, né? Você vai procurar e não tem. Aí espera um pouquinho que eu vou procurar no celular. Eu detesto fazer isso, mas é o que... às vezes é a saída, né? E outra coisa, mostrar para os alunos que não tem só dicionário de língua, que tem dicionário de filosofia, dicionário de feminismo, dicionário de tudo. Eu comprei um dicionário analógico aqui, gente, porque, por um interesse meu próprio, gente, eu não consegui entender ainda como usa esse dicionário, porque ele não é em ordem alfabética. Porque é um dicionário, para quem quer escrever, como é que uma palavra busca a outra. E eu não entendi a chave desse dicionário, mas também não tive tempo, né? Mas estou dizendo assim, é isso, né? Eu acho que a gente tem, quando a gente fala em pesquisa, tudo isso que a gente está colocando aqui, que a Jaqueline falou, que a Arminda está trazendo, que a Natália colocou, que os colegas colocaram aqui do lado para a gente aqui no chat, eu acho que tudo isso está em jogo. E eu acho que esse é um trabalho que a gente tem que começar
desde a educação infantil, né? Quando a professora coloca lá uma pergunta, vamos descobrir sobre as formigas, onde a gente pesquisa sobre as formigas, o que a gente aprendeu. Acho que tem que ser um trabalho feito mesmo antes da criança adquirir a base alfabética. É importante a gente estimular e também ajudar a sistematizar, porque senão eles ficam com aquela curiosidade, vai para a internet, aí vê um outro tema que chama mais atenção, ele vai indo embora, vai indo embora, vai indo embora, no final ele viu um monte de curiosidade, mas aquilo não virou conhecimento, né? Assim, por isso que é uma pesquisa e você tem que chamar ele para o foco. Sim, tem que Isso trazer é de volta. interessante, Isso é legal, você vai negócio ver depois. Eu não sei se existem outros, eu conheço só o Jamboard, mas eles estão lá fazendo e eu vejo o que eles estão fazendo. Não, esse não pode ser assim, tem que ser assado. Sim, acho que esse Mas controle é importante para manter o foco, né? Demanda do professor outras habilidades a serem desenvolvidas. Sim, acho que você resumiu bem. É isso. Pode falar, Natália. Eu gostaria de falar de uma pesquisa que foge um pouco do procedimento, mas talvez possa acrescentar. Foi uma das que eu mais gostei de ter feito na faculdade. Eu vou expor objeto de pesquisa para fazer sentido. A gente estava pesquisando sobre como formar imagem para os alunos a partir dos fatores de movimento, porque às vezes fica muito abstrato. Então, a pesquisa ela era com objetos, tanto natureza, brinquedos, e até o final do semestre a gente formava uma caixa ou uma mala com esses objetos. E assim, foi uma pesquisa que, óbvio, depois ela foi documentada, né? Não ficou no só juntar objetos, mas eu acho um caminho muito bacana também, quando a gente não parte só do formato palavra. Sim. Às vezes o objeto, ele é muito próximo das crianças. E aí se você está pesquisando um movimento e você começa a recolher folhas, cascas de árvores e vai montando a partir do que eles têm, eu acho também um caminho bacana para às vezes driblar uma das coisas que a Arminda estava falando. E aí, a partir dali, quando a gente for documentar, quando a gente for selecionar, dá para entrar todas essas partes dos recursos de estudo. Muito legal. Acho que essa é uma boa ideia, mostrar para eles também que a gente não pesquisa só sentado na frente do computador. Eu posso pesquisar entrevistando pessoas, eu posso pesquisar observando, ou observando, né, como a Natália traz aí, objetos, ou observando pessoas, ou observando qualquer coisa do ambiente. E como é que eu registro essa observação? Como é que eu documento esse percurso de pesquisa? Eu acho que essas são coisas que a gente precisa ensinar aos alunos e que está faltando, né? A Maria colocou aqui que ela costuma delimitar as pesquisas na internet com perguntas anotadas no caderno, e quando foge um pouco do assunto, eu respondo que a curiosidade particular aprofunda em outros momentos, que naquele momento a gente está com foco na pesquisa. Isso é verdade, Maria. É bom a gente também ir orientando os alunos, né? O que a gente vai estudar aqui junto? Fora daqui, você pode pesquisar o que você quiser. Mas aqui a gente tem um trabalho conjunto, a gente tem um objetivo de responder essas perguntas. Então, acho que isso tudo é bem importante. Pode passar, Natália, por favor? Então, esse momento de compartilhar, depois que pesquisou, leu, fez a paráfrase, chegou, né, numa documentação final da pesquisa, e essa documentação final, ela não precisa ser só escrita, ela pode virar um documentário, ela pode virar um vídeo, ela pode virar o que for, uma peça de teatro, você tem N possibilidades, né? Não precisa ser sempre só o seminário, só a exposição oral, embora eu acho que essas questões são basilares e precisem ser ensinadas, a gente também pode ensinar outras. Esse momento de compartilhar a pesquisa, quando a gente vai fazer um seminário, uma exposição oral, ele é fundamental, também tem que ser ensinado, né? Identificar e separar as informações e os conceitos que a gente vai expor, planejar como esse seminário vai ser feito, qual material escrito de apoio que eu posso usar na hora que eu vou falar, eu vou usar um PowerPoint, vou usar um cartaz, vou ficar com uma anotação na minha mão para não esquecer, mas não é para eu ler, é só para eu lembrar. Isso tudo, gente, tem que ser didatizado, né? Tem que ser ensinado intencionalmente.
senão os alunos não se apropriam, né? Então, decidir como é que vai ser a exposição que você vai fazer, se vai ser dialogada, se você vai fazer alguma dinâmica, se vai usar música, como você vai sensibilizar, isso tudo precisa ser ensinado pela escola. Porque senão a gente chega com os alunos no ensino médio, eles não têm repertório para fazer um seminário, eles não sabem se expor oralmente um assunto. Então, é muito triste a gente permitir que os alunos, sobretudo da rede pública, que são os que mais precisam, cheguem, né, sem repertório no ensino médio, nem de orientação do estudo e nem de pesquisa, muitas vezes. Pode passar, Natália. Eu estou falando assim, mas tem escola particular que faz trabalho, que não chega a fazer o trabalho que a gente na pública faz. Também tem sempre que ressaltar isso, né? Então, a gente precisa sempre ensinar para os estudantes quais são as técnicas, quais são os materiais, quais são os recursos, e como a gente usa esses recursos, essas técnicas e esses materiais, né? Então, a gente precisa conseguir construir esse percurso, que eu acho que é muito importante quando a gente fala da questão da pesquisa. Pode passar mais um slide? Então, acho que esse percurso de pesquisa, a gente precisa ir apoiando e usando os diferentes gêneros, né? Volto e saliento aí, olha, tem tabela, tem gráfico, né, tem sinopse. E sobre sinopses, eu queria mostrar para vocês, eu não sei se eu já citei isso, mas a sinopse é um resumo, mas é um resumo mais sintético, esse resumo que a gente lê quando a gente está procurando uma série, um filme no Netflix, né? Quando a gente era, há uns 20 anos atrás, a gente, quando existiam as locadoras, né, de fitas em VHS, a gente pegava a fita e lia aquele resuminho do filme. E tem uma atividade que eu gosto muito de fazer com os alunos, que eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui. Olha, vou chegar perto. Eu vou nas editoras e pego aqueles catálogos de editoras, sabe, catálogos para vender livros de literatura infantil? Que, em geral, no catálogo eles mostram a capa e depois do lado da capa tem a sinopse. Então, o que eu faço? Eu faço esses cartões aqui, que eu coloco a capa e separo a capa da sinopse. Vocês verem, olha, eu tenho vários. Tem esse saquinho todo aqui, olha. Quantos? E aí, o que eu faço? Eu coloco para os alunos, para eles olharem a capa e lerem a sinopse e tentar descobrir qual é o livro. Tem alguns que são muito óbvios, mas tem alguns que não são. Então, depois, eu separei um dos livros que tinha na biblioteca da minha escola. Depois que eles leem a sinopse, aí eles vão lá para ler o livro. E depois eles têm que fazer uma outra sinopse diferente daquela. E a sinopse é uma coisa de conta, mas não conta. É super difícil. Você tem que falar qual é o tema, você tem que despertar o interesse no outro em querer ler o livro, ou assistir o filme ou a série, mas você não pode contar o final. Então, gente, a sinopse é um gênero que as crianças têm muito contato, mas que a gente também, às vezes, fica só preocupado em ensinar a fazer resumo. A sinopse, ela exige um artesanato intelectual, inclusive, mais denso do que isso. Então, acho que começar colocando as crianças para ler sinopse, né, é uma atividade que pode ser bem interessante, que está no mesmo campo do resumir, mas é resumir de maneira ainda mais sintética, né, ainda mais resumida. Então, acho que é um exercício bacana, talvez os alunos pudessem fazer sinopses para deixar lá no mural da escola, indicando livros. A gente sempre fala da ficha de leitura, mas acho que a sinopse talvez seja um gênero mais interessante que a ficha de leitura, porque é um gênero que as crianças veem mais, porque elas mesmas, às vezes, acessam a televisão ou vão procurar alguma coisa, né, na própria internet, no celular. Tem muitas vinhetas de lugares sugerindo filmes para serem assistidos e séries, né? Onde a pessoa conta só aquele comecinho e deixa a gente com vontade de assistir. Eu também pedi para a Suzana colocar um material que eu produzi para as bibliotecas e salas de leitura aqui de São Paulo, sugerindo um monte de atividades de leitura, mas tem uma atividade que eu também acho interessante, que lá está voltado para a literatura, mas daria para a gente fazer também com relação à pesquisa. Depois que todo mundo fez uma pesquisa do mesmo tema,
na hora que vai fazer uma rodada de comentário, o que você aprendeu com a pesquisa, o ideal é fazer um joguinho de baralho. Então, cada um tira uma carta e diz assim, eu aprendi o que eu não devo fazer. Aí ele tirou a carta. Depois da pesquisa, eu aprendi, fale uma coisa que você não deve fazer, que você aprendeu depois da pesquisa. Aí o outro, para não falar a mesma coisa, tira uma outra carta e estava. Eu aprendi que, para pesquisar esse tema, fulano, beltrano são os nomes mais importantes. Aí o outro tira uma carta. Quer dizer, você vai construindo uma espécie de roda de pesquisa, né? Comentários sobre pesquisa. Lá no material, a gente tem as cartas são voltadas para a literatura. Como a gente quer ensinar os alunos a futuramente participar de um clube de leitura e tecer comentários sobre o que leram, as cartas que ele tem nesse material que eu produzi, por exemplo, os alunos leram o mesmo livro, aí um tira uma carta, está escrito, Deus me livre, diga que passagem na história você não gostaria que acontecesse com você nunca. Aí o outro vai, tira uma carta, tá, este eu levaria para jantar, qual personagem que você mais gostou, que você queria levar na sua casa para jantar? Depois a outra carta tá, eu queria ir nesse lugar numa viagem. Qual é a paisagem ou a passagem da história que você gostaria de visitar, se você pudesse, numa viagem com a sua família? Então, a ideia é a gente ir construindo. A Natália está falando do li e recomendo. Esse li e recomendo poderia vir com a sinopse, né, do tema do que você está recomendando. Em vez de vir com a ficha de leitura, a gente também poderia incluir esse gênero que é a sinopse, né? Então, acho que essas são algumas ideias, pessoal, quando a gente fala nessa questão do trabalho com pesquisa. Pode passar o próximo slide. E agora tem uma questão, gente, que quando a gente pede para o aluno fazer uma pesquisa, em geral, os alunos trazem lá o que eles imprimiram, a gente dá uma nota, mas, na verdade, a pesquisa, buscar, selecionar material, é só uma parte da pesquisa. Então, se a gente resolver fazer uma pesquisa mesmo, como manda o figurino, a gente deveria avaliar os alunos em cada etapa da pesquisa. E nesse quadro aí eu tenho algumas etapas, porque dependendo da pesquisa vão ser outras etapas. Mas vamos pensar nessa pesquisa mais tradicional. Eu tenho que dar uma nota para o aluno na seleção dos textos. Eu pedi para eles pesquisarem, aí quando eles vêm com aqueles textos impressos, quando eles trazem o que eles acharam, esse é só o começo, é a seleção de material. Depois eu tenho que dar uma nota para os resumos individuais que cada aluno fez a partir daquilo que o grupo trouxe. Depois, como é que os alunos, no trabalho em grupo, participaram? Houve respeito, tolerância, uma boa divisão do trabalho? Essa questão dos agrupamentos produtivos tem uma discussão que a gente nunca faz, mas que eu acho muito importante. Quando a gente começa a fazer o trabalho em grupo, gente, é o professor que tem que ensinar as crianças como dividir a tarefa, o que cada um deve fazer, porque eles não sabem. Então, se a gente só monta o grupo, deixa lá e vai depois olhar o resultado, acontece o que acontece até na faculdade, né? 2 pessoas fazem o trabalho, os outros 6 colocam o nome e não fizeram nada. Então, ajudar a gerir os conflitos que surgem, determinar o que cada um vai fazer, ajudar o grupo ali a distribuir, realizar as tarefas, também está no kit da gestão docente. Isso também é uma aprendizagem muito importante, que estaria naquele campo, quando a gente falou da natureza dos conhecimentos, que tem a ver com as aprendizagens atitudinais, né? Como é que eu respeito, como é que a maioria ganha, o grupo tem que aprender a trabalhar democraticamente. Tem gente que, se não fizer do jeito que eu não quero mais ficar nesse grupo. Não, a gente tem que aprender, né? O processo civilizatório está aí para ajudar a gente a viver, né, coletivamente. Depois, a organização do seminário. Quando os alunos vão apresentar um seminário, como é que eles organizaram as ideias que vão ser apresentadas? Qual é a ordenação, a articulação das informações? Depois, eu também avalio os suportes de apoio que eles vão usar na apresentação, se eles fizeram um quadro, se eles vão usar um PowerPoint, se eles vão, né, tudo isso eu avalio. Depois, eu avalio o conteúdo da fala. Falou com clareza, explicou bem, demonstrou domínio do conteúdo, teve desenvoltura, e o trabalho escrito final que entregou para a gente.
Quer dizer, a nota de um processo de pesquisa deveria olhar para todos esses percursos, mas, em geral, a gente avalia o quê? O material que eles entregam e o dia da apresentação. Às vezes, o aluno mais escoladão, que não tem vergonha, que apresenta super bem, às vezes ele não fez nada dos processos anteriores. Às vezes, você tem um aluno tímido, que treme, que esquece, mas ele talvez seja o que mais trabalhou em todas as outras etapas. Por isso que eu sempre acho importante, se vai trabalhar com a pesquisa, avaliar e ensinar o aluno a fazer ele também a sua autoavaliação em cada etapa da pesquisa. Porque aí a gente já está ensinando para ele que a pesquisa envolve muitas etapas, não é só ir lá pedir para alguém imprimir e entregar para o professor. A gente já rompe com essa ideia equivocada de pesquisa, né? E acho que tem até outras etapas que a gente poderia incluir numa avaliação de pesquisa com fechamento com um seminário, mas também podia ser um fechamento com debate, também podia ser um fechamento com sarau, aí vai depender muito do tema da pesquisa. Mas eu acho que a gente precisaria ampliar também o nosso olhar para essa questão. Alguém quer comentar alguma coisa? Ou sugerir? Pode falar, Suzana. Está desligado o seu som. Eu queria falar que eu gosto de pedir, até não sei se eu vou depois conseguir compartilhar, mas eu queria falar que no final eu gosto de pedir o que eles relatem. Eu tenho um relato de um aluno que eu considero assim, super interessante, que se tiver oportunidade eu gostaria de compartilhar com vocês. Ah, por favor. Vou tentar aqui, tá, Nath? Compartilhar aqui. Só um minutinho. Vocês estão vendo? Agora sim. Tá. Então, depois de todo esse processo, né, que eu fiz com os alunos, as diversas etapas do trabalho em grupo, aí eu pedi que eles falassem, fizessem um relato de experiência sobre o trabalho de pesquisa em grupo, né? Lê para a gente, Suzana. Tá, eu vou ler. Ontem, nós continuamos a fazer o trabalho em grupo. O tema do meu grupo era sobre a bandeira de Bertioga. Gostei muito do tema, mas ele não tem muita informação. O trabalho foi produtivo, todos ajudaram. Eu fiquei encarregado da capa, porque o Saulo faltou. O Pedro Henrique Lima ficou encarregado de copiar o resumo que eu havia feito com o Felipe Mendes no caderno. O Felipe ficou ensinando eles. Depois eu pedi a explicação de cada um e todos falavam certo. Eu acho o trabalho em grupo importante, porque nós aprendemos a conviver em grupo e como dividir as tarefas. Deixa eu ver. Cadê? E como dividir as tarefas. Foi difícil para mim dividir as tarefas, porque eu não sabia o forte de cada um do quinto ano B. Mas do quinto ano A, eu já conhecia. A professora me deu várias dicas para dividir. Eu gostei muito de nós nos reunirmos novamente. Foi uma experiência sensacional. Murilo Santos Vasconcelos. Ah, que graça. Bom, se a gente tivesse combinado, não dava tão certo. Nessas pautas, infelizmente, eu nem tenho tido tempo, né, para a gente fazer junto as pautas. Mas olha que legal, é exatamente isso que o colega coloca. E interessante que, assim, esse foi um trabalho que eu fiz junto com a minha colega, trabalho em grupo, né, que a gente dividia o mesmo ano, né, era o quinto ano, e então a gente juntou as crianças, né, um grupo dela, um grupo meu, então a gente ia amparando as duas salas e a gente, naquele determinado momento, a gente dividia, né, os temas, nós dividimos os temas para que todos... E depois nós tivemos também as apresentações. Foi muito interessante, muito enriquecedor para a gente, porque a gente aprende também junto com eles, né? As estratégias, até conhecimentos assim de Bertioga, que a mãe de um tinha estudado com um aluno que fez, escreveu o hino. Uma coisa assim sensacional. Foi uma experiência muito rica. Eu acho que é exatamente isso, né? Quando você tem um trabalho coletivo bem planejado, uma pesquisa feita, né,
passo a passo mesmo, dando tempo para enfocar cada etapa da pesquisa, os alunos aprendem muito. Né? E por isso que eu acho que é importante. O importante nem é se o trabalho ficou tão bom, o trabalho entregue ao final. O importante é a gente olhar para o processo. E acho que isso que a Suzana mostrou, né, no relato desse aluno, eu acho que mostra o quanto a atividade foi significativa para ele, né? Sobretudo nessa estruturação, divisão de tarefas, o quem faz o quê. É muito bonitinho quando ele fala, né? Eu não conheci o ponto forte. Às vezes a gente, como professor, também não, né? Para fazer agrupamentos produtivos, a gente precisa conhecer os pontos fortes, os pontos fracos, a contribuição que cada um vai dar. Não é fácil, não. E a gente, às vezes, não acerta também. Às vezes, o trabalho em grupo também demanda a gente conhecer o gênio dos alunos, né? Que às vezes eu falo, olha, não posso juntar a Natália e a Suzana no mesmo grupo, senão elas são tão amiguinhas, vão falar de tudo e não vão falar da pesquisa. Mas, às vezes, tem aluno que não se dá bem também. Se a gente juntar, dá curto-circuito. Então, não é só saber o que o aluno sabe do ponto de vista cognitivo, mas também como eles se relacionam, né? Então, acho que tudo isso está envolvido. Muito legal. Bacana, Suzana. Depois manda para mim, que eu gosto de ter esse material aí no acervo. Pode passar, Natália. Então, gente, acho que hoje, aqui pensando que a gente está no último encontro, eu gostaria de reiterar, né? Quando a gente fala em orientação de estudo, qual é o papel da escola? Assegurar momentos específicos onde os alunos aprendam a estudar. Né? Então, onde aprender a estudar tem a centralidade, que esses procedimentos de estudo não sejam sempre trabalhados só de maneira periférica, mas que eles também se transformem em objetos de conhecimento sobre os quais a gente precisaria se deter. E aprender a estudar é condição primordial para o desenvolvimento da ampliação da autonomia dos estudantes, porque não tem nenhuma área do conhecimento, nenhum componente curricular que possa dizer, eu não preciso que meus alunos estudem. Seja educação física, arte, inglês, geografia, todos os componentes curriculares deveriam assumir o compromisso, né, de que os estudantes precisam ter um mínimo de autonomia para conseguir estudar, né, sem ter que ficar esperando que o professor sempre entregue pronto um resumo, um diagrama, um fichamento, uma anotação. Pode passar, Natália. Então, a atividade de estudo vai se apoiar sempre nesses procedimentos de apoio à leitura, na leitura, né, como uma forma importantíssima, porque para anotar, resumir qualquer procedimento eu preciso ler. Então, quando eu invisto no procedimento de estudo, eu também estou ampliando a capacidade leitora e escritora dos alunos, né? Então, a leitura e a escrita são pontos chaves também nesse processo de trabalho com os procedimentos. Pode passar, Natália. Então, para planejar a orientação de estudo, a gente precisa definir quais procedimentos de estudo a gente quer trabalhar. Eu tinha sugerido, falado para vocês, que eu acho que para o ano que vem, na época de vocês fazerem um planejamento, eu acho que valeria a pena as escolas investirem e incluir no planejamento alguns procedimentos para serem trabalhados ao longo do ano letivo, como atividades permanentes por todos os professores, que podem ser sequências didáticas ou estar dentro de algum projeto. Pode passar, Natália. Então, a gente define quais aprofundar, né, em quais disciplinas vão trabalhar mais, se a gente estivesse falando aqui com os professores dos anos finais do ensino médio. Pode passar, Natália. E tem aqui a minha sugestão, pessoal, mas acho que isso tem muito a ver com cada escola definindo o seu. Eu não estou dizendo que essa é a melhor sequência, estou dizendo que essa é uma sequência possível. Eu acho que no segundo ano, talvez, fosse interessante começar com grifos, porque isso a gente até já faz quando está alfabetizando as crianças no primeiro ano, né? Quando a gente põe lá uma parlenda, lá em cima do piano, tem um copo de veneno, quem bebeu morreu, o culpado não fui eu. Às vezes a gente fala para as crianças, tá escrito gato aí, né? Não, desculpa, tá escrito copo aí? Tá, onde tá? Vai lá e grifa. Então, o grifo, às vezes, é uma coisa que a gente já começa a trabalhar. Mas se pelo menos começar do terceiro ano em diante, né? Então, acho que começar com grifo e anotação em texto escrito podem ser procedimentos para o segundo ano, para o terceiro ano. Depois, o quarto ano, eu já entraria com resumo e esquema,
né? Para começar com os procedimentos de resumo. Não é para ele aprender tudo sobre resumo, gente. Estou falando para eles começarem a ouvir, ver como é que é. A professora sempre faz e mostra para a turma. Para o 5º ano, anotação de texto oral. Acho que começar com aquelas anotações a partir de um roteiro, a partir de perguntas. Exposição oral com apoio escrito também. O aluno, no 6º ano, poderia fazer fichamento de sinopse, mas as sinopses, vejam, né? Eu mostrei aqui o material, pode ser feito no 5º ano, no 4º ano. O 7º ano poderia ser debate regrado e seminário com exposição oral. O 8º, resenha, entrevista, infográfico. Eu já coloco 3, porque os alunos estão, né, com mais autonomia. Se o aluno passou pelos procedimentos anteriores, dá para chegar no 8º ano e trabalhar esses 3. E no 9º ano, nota de rodapé, mapa conceitual e relatório. Mas tem muitos outros procedimentos que podem ser incluídos aí, a depender do que os professores querem, né? Eu acho que essa sugestão, gente, de procedimento, eu acho que ela é importante, né, para a gente conseguir sistematizar um trabalho, sabe, com orientação de estudo e pesquisa na escola, né? Porque às vezes a gente também precisa começar a estruturar um trabalho para a gente também parar de ficar falando que o aluno não quer fazer, que o aluno tem preguiça, que o aluno não se interessa. É verdade, tem aluno que tem preguiça, tem aluno que não se interessa, mas também tem muito aluno querendo aprender, né? Acho que nosso papel é garantir que eles aprendam, é transformar esses procedimentos de estudo em ações de ensino, né? Para a gente se livrar dessa coisa de cobrar uma coisa que a escola não faz, né? Acho que isso também é bem importante. Pode passar? Bom, pessoal, a gente tem falado bastante aqui, né, sobre os princípios pedagógicos, sobre orientação de estudo. Eu gostaria de passar um vídeo, compartilhar com vocês aqui, um vídeo que eu ajudei a produzir para a EJA, mas acho que dialoga um pouco com o que a gente discutiu aqui no decorrer desses dias. Esse vídeo eu não passei para vocês ainda não, né? Acho que da EJA eu passei só aquele que os alunos foram no MASP, não foi? Acho que foi. A Michele está falando aqui, ó, pedi recentemente um relato sobre como está sendo para eles vivenciar a Copa do Mundo e amei o que eles escreveram. Aí percebemos a diferença na escrita deles, como eles escrevem com propriedade. Ah, sim, quando é algo significativo, vivenciado. É verdade, Michele, as atividades, quando elas fazem sentido, a gente aproveita muito melhor. Vamos lá para o vídeo, então? Nath, está no Drive. Tem que tirar e clicar lá. Nessa mesma pastinha do Drive. A dica da Suzana para a Michele é boa, viu, Michele? Grava, guarda isso, porque eu também já fiz tanta coisa e perdi porque não documentei, que é uma pena. Eu peço só um minutinho, porque eu não tinha essa informação, eu estou buscando já. Esse vídeo, pessoal, depois, se vocês gostarem, tá lá no material, mas também tem no YouTube, se vocês colocarem EJA, uma questão de interpretação, também aparece lá para poder acessar e assistir. Enquanto isso, Valquíria, eu vou falar, a Rosângela, ela já colocou o link da avaliação aqui no chat, tá? Ah, tá. O pessoal responder. Pessoal, no finalzinho aqui, olha, vocês vão ter uma avaliação, é bem importante, agradeceria muito se vocês fizessem atentamente, sem melindre, podendo falar aí, tecer as críticas, o que vocês preferirem. Vamos lá? Uma questão de interpretação.
Havia certa vez, em certo reino, um mosteiro habitado por monges, jovens e idosos que passavam um dia em preces, contemplações e estudos. Um dia, um novo rei subiu ao trono e quis conhecer melhor seus domínios. Ao passar pelo mosteiro, ficou maravilhado com os jardins e a paisagem do lugar. Imediatamente, cobiçou o mosteiro para si, já pensando em transformá-lo em residência de veraneio. No entanto, não podia expulsar assim sumariamente os religiosos. Isso o indisporia com seus súditos e ministros. Resolveu, então, conseguir o que queria de modo mais sutil. Proclamou que desconfiava de que aqueles monges não tivessem ali a austeridade e a vida dura necessárias para ampliar seus conhecimentos. Assim, seria melhor saírem de lá e mendigarem pelas aldeias. Para comprovar que os monges eram ignorantes, promoveria um debate. Os monges poderiam escolher um dentre eles para debater com o sumo sacerdote da corte. Se o sacerdote ganhasse o debate, ficariam comprovadas as desconfianças do rei e os monges seriam expulsos. Mas, se porventura o sacerdote viesse reconhecer sua derrota, então os monges ganhariam o direito de habitar o monastério para sempre. Os monges tremeram ao saber a resolução do rei. O sumo sacerdote era famoso por seus conhecimentos, sendo especialista em filosofia, teologia e as outras ciências da época. Convocaram uma reunião e tentaram decidir quem seria o debatedor. Porém, nenhum dos monges se propunha a tão difícil tarefa. A reunião estava num momento de impasse quando o jardineiro do convento, um homem muito simples, apresentou-se como voluntário. Houve um murmúrio de desaprovação, mas o monge superior foi prático. Não temos voluntário algum. Isso quer dizer que, se não há outra saída, esta é a única saída. E no dia marcado para o debate, o jardineiro, acompanhado por alguns monges, apresentou-se no palácio onde já o esperavam o rei, o sacerdote e todos os homens doutos e poderosos da corte. Teve início o debate. O sacerdote prometera a si mesmo que derrotaria o adversário sem nem sequer pronunciar uma palavra. Depois de olhá-lo com desprezo, apontou o dedo para cima. O jardineiro, sem se perturbar, apontou o dedo para o chão. O sacerdote pareceu ficar desconcertado. Mostrou-lhe então um dedo diante do seu nariz. O jardineiro não teve dúvidas. Mostrou-lhe os 5 dedos com a mão toda aberta. O sacerdote titubeou. Com uma expressão de raiva e desespero, tirou do bolso uma laranja. O jardineiro, muito tranquilo, tirou do bolso um pãozinho. O sacerdote empalideceu e pediu ao rei que encerrasse o debate. Ele reconheceu a derrota e declarava que nunca encontrara um oponente tão sábio. O rei foi obrigado a cumprir sua palavra e assinou o compromisso de que os monges conservariam o monastério para sempre. Assim que os vencedores deixaram o palácio, todos se reuniram com o sacerdote, querendo que ele explicasse o que afinal tinha sido discutido. Quando eu apontei o dedo para cima, eu quis declarar que só a sabedoria dos céus é o que conta nesse mundo. Mas ele, apontando para a terra, rebateu, dizendo que, embora não possamos deixar de considerar as coisas dos céus, somos homens e vivemos na terra. Então, mostrando-lhe um único dedo, eu argumentei que somos frágeis, pois estamos sozinhos. E ele, sabiamente, me fez pensar que não, que estamos cercados por outros homens, nossos irmãos. Finalmente, ao mostrar a laranja, eu rebati suas ideias, lembrando que a natureza é mais forte do que o homem, pois sabe criar coisas que ele jamais criaria. Foi aí que ele me deu o golpe de misericórdia. Ao mostrar-me o pão, lembrou-me de que o homem é capaz de conhecer e modificar a natureza, criando obras que sozinha ela não pode fazer. Todos ficaram estupefatos com a sabedoria revelada pelos monges. Enquanto isso, no monastério, os monges se reuniam ao redor do jardineiro, que explicava. Foi muito simples. Quando ele apontou para cima, mostrando que ia chover,
Mostrei-lhe o chão, dizendo que seria muito bom, pois a terra necessita de chuva. Depois ele me pareceu aborrecido. Me mostrou um calo no seu dedo. Querendo ser gentil, mostrei-lhe minha mão toda, para que ele visse que isso não tem importância. Eu tenho calos em todos os dedos. E quando ele tirou a laranja do bolso, pensei que fosse a hora do lanche e peguei meu pão. E assim terminou a história do debate entre o sacerdote e o jardineiro. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Bom, pessoal, eu sempre gosto muito desse vídeo, porque acho que a gente não pode, como professor, agir igual o sacerdote, né? Às vezes a gente olha para os alunos, a gente já imagina, né, faz uma ideia a respeito deles, e é como se a gente botasse as palavras na boca das crianças, a gente já determina, e acho muito importante que a gente possa fazer um trabalho com orientação de estudo, mas que também dê voz e vez para as crianças, né? Acho que a Michele aqui com esse relato do que os alunos escreveram, acho que também a Suzana, quando colocou aqui, né, a fala do estudante, de como foi a experiência, a gente tem que se permitir se surpreender, né? Existe muita vida inteligente na cabeça dos estudantes. E nós, professores, também, né? Eu gostei muito da forma, desde quando a secretaria, aqui por meio da Suzana, né, da Natália, me chamaram para fazer esse curso com vocês, confiaram em mim, agradeço a confiança, a autonomia que deram para eu resolver, organizar essa ação formativa. Em nenhum momento a secretaria fez nenhuma imposição, né, para exigir, fale disso, fale daquilo. Às vezes a gente vai prestar serviço para algumas secretarias, eles fazem encomendas assim de temas que às vezes a secretaria não quer tocar e pede para o formador tocar, mas aqui a gente não teve nada disso. Então eu gostaria muito de agradecer a todos vocês. Queria ver se a gente conseguiria, pessoal, abrir a câmera um pouquinho para a gente só fazer uma foto. Eu sempre gosto de ter aqui a foto. Quem tiver em condições, né? Eu sei que a internet hoje não está muito boa, mas se a gente puder abrir aí, só para a gente tirar aqui uma foto e guardar aqui uma lembrança. Obrigada. Já tem gente abrindo aqui. Agradeceria, eu mando o registro depois para a Suzana. Mais alguém vai abrir? Obrigada, Jocinara, Maria, Arminda, Jaqueline. Agora todo mundo dá uma ajeitada, até que nem eu aqui, né? Ajeitar, ficar mais retinho, para a gente tirar uma foto e deixar guardado aqui de lembrança. Isso. Tem mais alguém que vai abrir? Tá, então vamos lá, dando um sorriso, eu vou falar já aqui. Tem mais gente abrindo. Olha, quase todo mundo, que beleza. Então, vamos lá. Tirei aqui algumas. Eu mando para a Suzana manda para vocês. Muito obrigada, pessoal. Foi uma grande alegria, um grande prazer. Agradeço aqui ao acolhimento e volto a solicitar, a gente vai terminar um pouquinho antes, para vocês terem esses 15 minutinhos para responder a avaliação que está aqui, ó, é só clicar em cima aqui do link, e espero que a gente volte a se encontrar em outros momentos. Alguém, se quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade. Eu gostaria de falar, agradecer, Valquíria, porque eu esperava que fosse assim bom, mas foi melhor ainda do que eu esperava. A gente vem lutando, né, por essa formação, não conseguimos no primeiro, e os professores, quando eles falam assim, pena que chegou agora no final do ano, né? Porque está muita gente cansada realmente. Sim. Mas mesmo assim, isso não impediu que a gente gostasse de estar aqui e participasse com muito carinho. A gente vai tentar, assim, trazer você o ano que vem, a gente, quanto professor, né, para que chegue mais cedo. Mas a gente tem esses trâmites, né, você sabe como que funciona, né, a gente tem esses trâmites
legais, e aí até sair tudo, né? Tá bom? É Tá verdade. ótimo. Mas eu agradeço. Muito obrigada. Tá bom, pessoal. Boa sorte, um bom Natal, um bom Ano Novo e que a gente consiga se ver novamente. Um grande beijo. Obrigada, viu? Até mais, pessoal. E não esqueçam da avaliação, por favor. Beijo.